Eu vou chamar o Américo Martins, porque ao mesmo tempo, né, Américo? A gente tem visto uma escalada aí armamentista de vários países. Parece aquele período de paz antes de guerra e isso assusta. Vamos falar um pouquinho também sobre Vladimir Putin, porque o importante assessor do déspota, ditador russo, lançou dúvidas sobre a proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo de 30 dias na guerra da Ucrânia. E aí isso é um problema. Porque a partir do momento que a Ucrânia aceitou, isso significa o quê? Que aquele discurso de Vladimir Putin de que quem causa a guerra é a Ucrânia vai por água. É a Rússia que não quer aceitar um cessar-fogo. Exatamente, Uribe. Muito boa tarde para você, para a Tainá, para todo mundo que nos acompanha. Além dessa declaração do Yuri Ushakov, que é o principal assessor diplomático do presidente Vladimir Putin, ele seria o equivalente ao que é o embaixador Celso Amorim aí no Brasil em relação ao presidente Lula. Ele tem muito prestígio, é muito próximo do presidente Putin. Ele não é o ministro das Relações Exteriores, mas ajuda a formular as políticas externas da Rússia. Ele disse que não interessaria para a Rússia um cessar-fogo de apenas 30 dias. O Uribe e Tainá, e o presidente Putin, ele mesmo acabou de falar. Ele recebeu hoje o presidente de Belarus, Lukashenko, e os dois deram uma entrevista coletiva. E, obviamente, a imprensa perguntou ao Vladimir Putin, e eu tenho aqui as declarações que ele acabou de dar lá em Moscou sobre esse cessar-fogo. Ele diz o seguinte, Uribe e Tainá, que o cessar-fogo é uma coisa correta em itself, ou seja, é uma coisa que vale a pena, mas que existem muitas discussões a serem feitas e que ele vai discutir isso com os americanos. Ele lembra, por exemplo, coloca como questionamento por que a Ucrânia queria ou precisa de 30 dias de cessar-fogo. É só para que eles possam mobilizar melhor as suas tropas, possam descansar e voltar a atacar? Por que não um acordo que acabe com a guerra de uma forma definitiva? A Rússia já tinha dito isso, já tinha dito que não era a favor de um cessar-fogo temporário, que queria uma negociação completa, ou seja, o fim da guerra, nos termos do autocrata Vladimir Putin, obviamente. E ele agora reafirma isso. Por que a Ucrânia precisa de 30 dias de cessar-fogo? Para mobilizar suas armas na Ucrânia? Ele também colocou uma outra questão, o Putin, que acabou de falar, como eu disse, quem vai controlar a linha de cessar-fogo, que tem mais de 2.000 quilômetros? Isso é muito importante para os russos, porque eles não querem que tropas da OTAN, tropas dos países ocidentais, dos países europeus, estejam em território ucraniano para patrulhar esse cessar-fogo. Eles já disseram isso claramente. O governo aqui do Reino Unido, também o governo da França, já ofereceram soldados para essa missão, porque se você tiver um cessar-fogo, você precisa ter alguma força que controle esse cessar-fogo e tente dissuadir os dois lados de eventualmente voltarem à guerra. Então, o Vladimir Putin verbaliza claramente as dúvidas que a Rússia tem com relação a esse cessar-fogo e pontos que eles gostariam de discutir, e ele, Vladimir Putin, disse que vai, inclusive, provavelmente ter uma conversa telefônica com o Donald Trump para discutir esses pontos. Então, a Rússia coloca muitas dúvidas com relação a isso, Uribe e Tainá, num momento em que o Donald Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, concordaram com esse acordo de cessar-fogo de 30 dias. Mas, obviamente, e desculpem o trocadilho, eles precisam literalmente combinar com os russos esse cessar-fogo. E o Vladimir Putin está dizendo que não interessa a ele, nesses termos simples, esse cessar-fogo dessa forma. E só para concluir, Uribe e Tainá, tem outros 3 pontos que são muito importantes para a Rússia em qualquer negociação dessas. Primeiro, que o Ocidente se comprometa que a Ucrânia não vai entrar na OTAN. O presidente Trump vai aceitar isso sem maiores problemas. A Ucrânia teria que abrir mão das 4 províncias que estão invadidas pela Rússia nesse momento, além da Crimeia. Isso é um grande problema para os ucranianos. E o terceiro ponto foi exatamente o que o Putin acabou de dizer. Quem vai patrulhar essa longa linha de frente de 2.000 quilômetros? Nós não queremos nenhum europeu nessa função, disse o líder russo. Acabou de falar isso, Uribe e Tainá.